Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês todos os detalhes do que rolou no 21º dia de julgamento do Sean Diddy Combs. A Jenny respondeu mais perguntas da defesa do rapper que agora tenta convencer o júri que as relações envolvendo outros homens eram todas consensuais, enquanto a promotoria continua trabalhando em um caso de tráfico sexual. Mas antes de eu te contar todos os detalhes, eu preciso te dar essa dica. Se você quer aprender a falar inglês fluente, você precisa conhecer o método BUA do professor Jonas Bressan. Esse é o melhor curso de inglês na internet, por isso ele é o mais vendido. E no meu link de R$697, você vai pagar apenas R$497 à vista ou 12 vezes de R$49,70. Então, se você já tentou de tudo, mas sente que não consegue sair do lugar, você precisa clicar no link que estará aqui no meu box de informações e também no primeiro comentário fixado para finalmente aprender a falar inglês. Nós temos também aquele cupom da Growth, que é Pandora, que te garante um descontão nos itens dessa marca incrível. Eu uso todos os dias e indico para vocês. Pode comprar sem medo Whey Protein de excelente qualidade, creatina, glutamina, looks lindos de academia e com o meu cupom Pandora você tem um descontão. Também não se esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal. Se aparecer o botão hypar, clique em hypar. Também me siga na rede social que estará aqui na tela. Fique comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Bom, o dia já começou agitado no tribunal ontem. Acontece que os promotores solicitaram a retirada de um jurado do julgamento. Ele foi acusado de falta de franqueza pelos promotores. A procuradora assistente dos Estados Unidos, chamada Maureen, respondeu que sua equipe havia pesquisado sobre o jurado em questão e visto que parecia ser uma falta de franqueza com o tribunal, o que levanta sérias questões. Ela fez uma carta ao juiz pedindo a retirada dele. Já os advogados do Sean Combs se manifestaram veementemente contra a remoção do jurado, chamando essa questão de uma tentativa velada de dispensar um jurado negro. E esse foi o tema daquela reunião em segredo que o juiz fez com um representante da defesa e um representante da promotoria. Bom, depois disso a Jenny voltou ao banco das testemunhas e realmente o depoimento dela está sendo muito longo e ela voltou novamente para dar mais detalhes dos seus anos de relacionamento com o Sean Combs. Ela testemunhou que a noite de hotel mais longa que ela se lembra de ter participado foi por volta do ano novo de 2022. E ela estima que durou cerca de 3 dias e envolveu 3 homens diferentes. Depois do ano novo, ela viu nas redes sociais que o Sean Combs estava de férias com uma mulher chamada Gina. No tribunal, ela leu em voz alta uma mensagem que enviou a ele em janeiro de 2022, expressando toda a sua frustração com a viagem, depois de ter passado uma semana de ano novo incrível junto com ele, de acordo com as palavras dela, e ela escreveu o seguinte: você fez com que eu me sentisse usada e me arrependesse de tudo. E a Jenny testemunhou no tribunal que pensou em terminar com o Sean Combs depois disso. Então ela ficou muito chateada porque ela tinha dormido com 3 homens para satisfazê-lo e depois ele levou outra mulher para uma viagem romântica. A advogada de defesa então também fez uma pergunta sobre o aniversário da Jenny em 2022 e a Jenny havia contado que naquela ocasião ela e o Sean Combs passaram uma noite de hotel especial, mas essa sensação de intimidade tinha durado pouco, porque poucos dias depois a Jenny ficou muito abalada ao ver que o Sean Combs estava comemorando o aniversário de outra mulher em uma viagem. Ela se sentiu traída e o confrontou sobre isso e, segundo ela, exigiu que o Sean Combs voltasse para casa antes do fim da viagem. E ela foi bem direta numa mensagem, ela mandou o seguinte: se você não vier aqui agora, não faremos nada do que você quer fazer. E aparentemente ela estava falando aqui das noites de hotel. Na audiência, a advogada quis saber se a Jenny havia ameaçado cancelar os planos do Dia dos Namorados com o Sean Combs. E ela respondeu que sim. E essa foi a primeira vez que ela usou essa cartada contra ele. A advogada perguntou o seguinte: a cartada da noite de hotel? E a Jenny respondeu que sim. Então ela estava ameaçando não fazer uma noite de hotel caso ele não fizesse o que ela estava mandando, que era voltar antes dessa viagem romântica. A Jenny então confirmou que acabou planejando uma noite de hotel para o Dia dos Namorados, depois que o Sean Combs aceitou o seu pedido e de fato voltou mais cedo dessas férias que estava tendo com outra mulher. Ela disse que decorou o quarto do hotel com pétalas de rosa e planejou contratar 2 profissionais para estar com ela ao mesmo tempo para agradar o Sean Combs. Afinal, ele tinha feito o que ela tinha mandado.
E ela reconheceu que foi ideia dela ter 2 profissionais ao mesmo tempo e que era a primeira vez que ela fazia isso. A Jenny também leu algumas mensagens de março de 2022 que ocorreram logo após uma noite de hotel. O Sean Combs tinha feito com que ela apagasse uma foto de um prato de comida que ela havia postado em suas redes e que indicava que eles estavam juntos. Depois disso, ela viu a Gina postar uma foto usando um colar que combinava com uma pulseira que o Sean Combs havia dado a ela de presente anteriormente. Nas mensagens, a Jenny pediu ao Sean Combs para fazer com que a Gina apagasse aquela postagem e o acusou de causar ansiedade nela. Ela relatou no tribunal que ver essas coisas foi profundamente doloroso para ela. Então, aparentemente, a Jenny tinha um ciúmes muito grande do Sean Combs, mesmo eles não tendo um relacionamento monogâmico. E essa questão foi motivo de diversas discussões entre eles. Ela também confirmou que eles ficaram cerca de 2 meses sem ter uma noite de hotel na primavera de 2022, apesar de terem passado diversos dias juntos. Em 19 de junho ainda daquele ano, Sean Combs sugeriu que ele e ela deveriam ter uma noite de hotel. E ela respondeu que não estava com humor para fazer isso e ela não queria deixá-lo bravo. O Sean Combs então respondeu que tudo bem e propôs que eles encenassem algo, só os 2. E tudo isso, todas essas mensagens que eu estou narrando aqui para vocês, foram mostradas ao júri. Bom, a Jenny testemunhou que eles tiveram uma noite de cinema assistindo às filmagens que eles faziam ali das noites de hotel. Ela também leu em voz alta mensagens de julho de 2022, depois de trocar várias mensagens explícitas com o Sean Combs. Logo depois, o Sean Combs mandou uma mensagem para ela pedindo para ela ligar para um profissional específico. E aí ele disse o seguinte: o Paul está livre. E a Jenny curtiu essa mensagem sobre o Paul. Ela explicou no tribunal que entendia que o Sean Combs estava dando a ela uma opção entre 2 homens e ela acabou escolhendo o Paul. Em mensagens posteriores, o Sean Combs repassou detalhes sobre a hora e o local da noite de hotel e perguntou se ela estava de acordo. E no dia seguinte, a Jenny mandou uma mensagem para ele dizendo: a noite passada foi incrível e eles tiveram uma noite de hotel. E para quem não estiver entendendo o porquê de tudo isso estar sendo mostrado pela defesa do Sean Combs, eles estão tentando fazer parecer com que essas noites de hotel eram todas consensuais. Eles estão focados em provar isso para o tribunal. O júri viu mais mensagens de texto cerca de uma semana depois, em julho de 2022, e nas mensagens o Sean Combs sugeriu uma noite de hotel com Paul ou com outro homem. Quando a Jenny disse que estava meio irritada com o erro que o outro homem cometeu, o Sean Combs concordou que aquela pessoa não era válida naquele momento, e aí marcou uma noite de hotel com esse profissional chamado Paul. A Jenny explicou no tribunal que o Sean Combs só deu a opção de escolher entre 2 homens, como se não fosse uma opção pular uma noite de hotel. Então a única escolha que ela tinha era entre 2 homens e não fazer a noite de hotel. A Jenny também falou ali que se lembrava vagamente de ter passado alguns dias apenas com Sean Combs depois daquela noite de hotel, no final de julho. Ela também falou que eles tiveram outra noite de hotel em sua casa em 30 de agosto de 2022 e no dia seguinte ela mandou uma mensagem para ele dizendo que tinha sido muito divertido. E depois ela enviou uma longa mensagem dizendo o quanto o amava, o quanto o apreciava, e ela escreveu o seguinte: meu amor por você é incondicional e para toda a vida. A Jenny confirmou que havia mandado essas mensagens depois de uma noite de hotel, mas que os sentimentos que ela estava expressando eram apenas direcionados ao Sean Combs. Em fevereiro de 2023, a Jenny enviou uma mensagem de texto para ele perguntando se ele poderia enviar algo para que ela comemorasse o aniversário dela, e ela pediu $15 mil para ele, para ela comprar uma roupa e para pagar um jantar para ela e para suas amigas. E ele realmente mandou o dinheiro, pagou pelo jantar, e mais tarde a Jenny viajou para Miami para comemorar o seu aniversário junto com ele. Ela mandou uma mensagem perguntando se um restaurante de sushi dentro do hotel onde estava hospedada era a única opção para jantar e sugeriu que eles experimentassem algo diferente. Mas ela também explicou no tribunal que estava tentando sair do hotel naquela situação. Ela disse o seguinte: eu estava perguntando se ele poderia, por favor, namorar comigo fora dos quartos de hotel. E também foi mostrada ao júri uma foto do casal comendo ali no restaurante do hotel.
Ela testemunhou também que concordou quando Sean Combs disse que tinha entretenimento planejado para depois do jantar do seu aniversário. Ela falou que sabia que para ver o Sean Combs teria que passar por uma noite de hotel e ela se adaptou a essas circunstâncias e que houve momentos em que acabou sugerindo e até organizando coisas sob a pressão dele. A advogada de defesa depois mostrou ao júri uma foto tirada depois que o Sean Combs presenteou a Jenny com um colar e também uma pulseira Van Cleef de aniversário, e a Jenny testemunhou que tinha acabado de receber os presentes e tomado um comprimido de êxtase, e ela estava esperando por um profissional para se juntar a eles. A advogada então sugeriu que a Jenny acabou tirando essa foto porque ela estava muito animada. Já a Jenny respondeu que qualquer tipo de carinho que recebia do Sean Combs naquele momento da sua vida, ela recebia de braços abertos. E ela também falou que estava feliz por estar em volta dos braços do seu amado, que era o Sean Combs. O júri também viu uma mensagem que a Jenny enviou a ele após uma comemoração de aniversário. Durante a comemoração, a Jenny disse que teve que ter relações com 3 profissionais e depois ela teve relação com o Sean Combs. Anteriormente, a Jenny falou que tinha ficado muito magoada depois de ser obrigada a se relacionar com esses 3 homens. Mas agora foi exposto no tribunal pela equipe de defesa que ela mandou uma mensagem para o Sean Combs dizendo que tinha amado o seu aniversário, logo após a noite de hotel. Na mensagem, a Jenny disse que amou e apreciou cada detalhe que ele colocou no seu aniversário. Mas no tribunal ela explicou que estava se referindo aos presentes e também ao tempo sozinha com o Sean Combs. O júri também revisou outras mensagens de texto apresentadas anteriormente pelos promotores, trocadas depois que a Jenny descobriu que ele havia mentido para ela. Nessa ocasião, ele acabou levando outra mulher para comemorar o aniversário em uma viagem. Isso aconteceu logo após o aniversário da Jenny, ela ficou bem chateada e ela de fato falou no tribunal que ficou magoada depois de ter sido obrigada a se relacionar com 3 homens e depois ter descoberto que o Sean Combs estava com outra mulher de férias. Ela disse que enquanto isso estava sozinha se recuperando de ter dormido com 3 homens com quem não queria dormir. Depois ele mandou uma mensagem para ela se desculpando e dizendo que não sabia que perderia uma das suas amigas mais próximas por causa de uma mentira estúpida, e em mensagens posteriores ele também disse que sentia falta da Jenny e queria vê-la, e ela respondeu que estava aberta para vê-lo, mas como amiga. Ele também sugeriu fazer uma viagem e ela acabou aceitando. Neste momento, a advogada de defesa sugeriu que o Sean Combs gastou cerca de $55 mil durante essa viagem. Depois, a advogada exibiu uma mensagem que a Jenny enviou a um profissional que eles viam com frequência, o Sly, o convidando para estar junto nessa viagem com eles, para uma noite de hotel. A Jenny testemunhou que enviou essa mensagem porque acreditava que o Sean Combs queria que ela fizesse isso. Depois aconteceu um momento emocionante aqui no tribunal. Acontece que a Jenny chorou ao ler uma mensagem de texto que ela enviou ao Sean Combs em abril de 2023, na época em que ela se mudou para casa em Los Angeles, a casa que inclusive ele ainda paga o aluguel. A Jenny leu em voz alta essa mensagem que dizia o seguinte: o fato de você ser a razão da alegria do meu filho é um sentimento dentro de mim que não consigo explicar. Eu te amo tanto como meu amigo, meu amante, meu namorado, mesmo que você não goste dessa palavra. A Jenny também confirmou no tribunal que ajudou a cuidar do Sean Combs em julho de 2023, depois que ele passou por uma cirurgia, e que eles não tiveram nenhuma noite de hotel naquele mês. Eles acabaram tendo uma noite de hotel no mês seguinte, em julho de 2023, e a advogada de defesa leu em voz alta uma mensagem de texto que a Jenny enviou a ele no dia seguinte, dizendo que o amava e amava o tempo que passava com ele. A Jenny pareceu ficar bastante emocionada nesse período no tribunal e ela enxugou os olhos com um lenço de papel. Durante o interrogatório, a advogada também relembrou um episódio de agosto de 2023, quando a Jenny viajou até Nova York para ver o Sean Combs. O júri teve acesso às mensagens em que a Jenny demonstrava indignação com uma entrevista recente do Sean Combs, em que ele falava abertamente sobre ter tido relações por 48 horas com outra mulher, e a Jenny, muito irritada, chegou a ameaçar cancelar essa viagem que ela faria a Nova York, mas ela acabou cedendo após a insistência do Sean Combs. Ela afirmou que ao embarcar ali no avião, ela acreditava que eles não teriam uma noite de hotel
após ela chegar em Nova York. Mas durante o voo, o Sean Combs enviou a ela um link com o perfil de um profissional, falando que ele gostaria de contratar esse homem, e a Jenny respondeu com emoji de joinha. Ela explicou no tribunal que aquilo poderia ter sido apenas uma confirmação de que tinha visto o link, ou então poderia ser um leve sarcasmo. Não seria exatamente um consentimento, de acordo com o relato da Jenny. Apesar disso, a Jenny confirmou que os dois passaram sim uma noite de hotel durante essa viagem. Dias depois, ela enviou uma mensagem ao Sean Combs dizendo o seguinte: na verdade, quero me desculpar pela lista de coisas que eu estava dizendo que me deixavam infeliz. E ela completou dizendo que havia uma lista ainda maior de coisas doces que ele havia feito por ela. Em outubro de 2023, a Jenny e o Sean Combs estavam enfrentando tensões ali no relacionamento deles, motivados pelo envolvimento dele com a sua outra namorada, com a Gina. Em meio a uma troca de mensagens, a Jenny expressou frustração com a situação, e o Sean Combs respondeu: garota, pare, você sabe que eu não me intrometo nisso, eu preciso de você, você é a única coisa que vai me dar paz, por favor. Acontece que ele estava querendo organizar uma noite de hotel, mas ele estava junto com a Gina e a Jenny ficou muito chateada com isso. Durante o interrogatório, a advogada Tani Geragos perguntou diretamente para Jenny: você achou que as noites de hotel o deixavam em paz? E a Jenny respondeu que sim. Ela também concordou que parte do motivo pelo qual ela aceitava essas noites era justamente por acreditar que elas traziam paz ao Sean Combs. A advogada também relembrou sobre a festa da sobriedade. Anteriormente, durante seu depoimento, a Jenny descreveu essa festa, dizendo que foi uma das 2 vezes em que tentou não usar substâncias durante uma noite de hotel. A advogada perguntou se a Jenny havia concordado com aquela noite, e ela respondeu que, infelizmente, sim. A advogada então ressaltou que a Jenny disse infelizmente, mas que ela havia concordado em passar aquela noite. A Tani Geragos disse o seguinte a Jenny: agora você se arrepende de ter concordado com isso. É justo? E a Jenny respondeu: eu o ressinto por ele saber o quanto eu o amava e como eu não conseguia dizer não a ele. A Tani Geragos então perguntou a Jenny mais algumas vezes sobre arrependimento. E a Jenny respondeu que sempre se ressentia do Sean Combs. Depois a advogada perguntou: e você se arrepende, certo? E a Jenny disse: acredito que ressentimento e arrependimento estejam nos mesmos sentimentos. Então aqui a equipe de defesa está tentando deixar claro para o júri, está tentando demonstrar para o júri que a Jenny apenas está falando contra o Sean Combs hoje porque ela se arrepende de ter feito coisas pelas quais ela consentiu na época. A Jenny também confirmou que se sentiu deprimida após a festa da sobriedade e que naquele momento tentou terminar o relacionamento. O Sean Combs também teria dito a ela que estava deprimido e diante disso a Jenny foi até a casa dele e acabou passando a noite por lá. O júri também assistiu a um vídeo gravado naquela noite e nele os dois aparecem rindo juntos em um momento de descontração e em determinado momento o Sean Combs diz: eu estava em um buraco negro e você veio aqui para me salvar. Eu te agradeço por isso. E a Jenny respondeu: você me salvou de algo que eu nem sabia. Então esse vídeo romântico dos dois foi demonstrado ali no tribunal. E assim encerrou mais um dia de julgamento de Sean Diddy Combs e acreditem ou não, amanhã novamente a Jenny estará no tribunal dando mais detalhes do seu relacionamento. E, novamente, eu vou trazer tudo aqui para vocês. Eu quero saber o que vocês estão achando desse julgamento. Deixa aqui nos comentários que eu leio e respondo todos vocês. Eu espero que vocês estejam gostando da cobertura que eu trago aqui com todos os detalhes. E é isso, até o próximo caso.